Lá em Lucas, capítulo 5, vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, preste atenção: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. E atracando as barcas na terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso é para nós palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje tem gente interagindo comigo, gente. Não estou sozinho. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, o tema dessa pregação é mudança de realidade. Um tema forte, não é? Mudança de realidade. O que seria a mudança de realidade? É o que tudo aquilo que você está vendo aqui agora mudar. Tudo aquilo que você está vivendo na sua vida mudar. Aquilo que está caminhando mudar. E hoje eu vou ter a graça de contar a minha história. E eu pensava em um dos vídeos um dia contar a minha história. Eu tenho várias histórias. Já contei a do JC, da Maranatá, eu tenho várias. Mas a minha história que antecede a igreja. E eu tive uma mudança de realidade, como talvez você já teve, ou talvez você terá. Mudar a perspectiva, mudar a realidade, mudar o meio onde você está. E essa palavra aqui, quando eu estava orando e me preparando, quando eu já tinha pensado no vídeo, mas não tinha pensado no tema nem nada, e quando eu me choquei com a palavra de um cara que eu gosto muito, que é Pedro, eu vi aqui, e já depois de ter lido outras partes também, e eu notei na vida de Pedro uma mudança de realidade. E eu me identifico com o Pedro. Eu conversava com o Xande antes. Eu me identifico, o Xande também se identifica. E eu me identifico com esse Pedro aqui, ó. Esse Pedro, aquele que não estava cru ainda, vamos dizer assim, que precisava ser treinado, formado. Eu me identifico com esse Pedro. Aquele Pedro afoito, aquele Pedro sanguíneo, aquele Pedro que cortou a orelha de soldado, aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que... O Pedro que a gente conhece. Mas nesse dia aconteceu algo fora do comum, e talvez esteja acontecendo para você hoje algo fora do comum. Talvez no grupo de oração que você veio na segunda-feira, muitos daqui são no meu grupo de oração, aconteceu algo sobrenatural, como aconteceu aqui com Pedro, para haver uma mudança de realidade. Só que quando eu estudava para essa pregação, eu pensava na mudança de realidade. O que é uma mudança de realidade? Não é aquilo que hoje é uma realidade e amanhã é outra. Não é. Não é. Apesar da palavra nos provocar e dizer assim, e largando tudo, outras traduções vai dizer largando tudo, a tradução da Ave Maria vai dizer atracando as barcas, largaram tudo e o seguiram, ele e os seus irmãos. E aqui focando em Pedro, largou tudo, atracou, puxa a barca lá na terra e começou a seguir Jesus. Uma mudança. Eu já pensei aqui, houve uma mudança de realidade, mas na verdade, quando você acompanha os evangelhos, vai ver que Pedro é treinado, formado por Jesus. E aquele que negou ele 3 vezes foi aquele que ele olhou e falou: tu és Pedro, a pedra, sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Olha só a noção. O mesmo Pedro afoito, sanguíneo. Veja a mudança de realidade. E tudo tem um início. E o início de Pedro foi aqui. A mudança de realidade de Pedro é que o Pedro que você observa aqui não é o Pedro que você observa em Atos dos Apóstolos, que após viver o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, prega e 3.000 pessoas se convertem. 3.000! Sabe o que é 3.000 pessoas? Quantas mil tinha lá para 3.000 se converter? 3.000. Esse Pedro que não sabia nada, o Pedro que negou Jesus, o Pedro afoito que cortou a orelha, pregou depois de Atos dos Apóstolos e
3.000 pessoas se converteram. Olha a mudança de realidade que eu quero para a minha vida. Sabe, eu quero contar a história de um menino. Quem me conhece sabe que meu lugar de oração na empresa é o banheiro. Eu espero que quem trabalha comigo não veja o vídeo. Eu já falei várias vezes, quando eu estou triste ou quando eu preciso orar, eu vou para o banheiro. Eu digo, eu vou no banheiro. E lá eu choro, lá eu oro, lá eu falo com Deus. Eu estou vivendo um momento de muita tensão na minha empresa também. E algumas vezes já fui no banheiro. Sabe? E quando eu lembrava da minha história, hoje eu fui no banheiro e chorei. Nem foi um choro de tristeza, foi um choro de alívio, de perspectiva, de mudança de realidade. Minha irmã está aqui hoje, conhece a minha história. Havia um menino apaixonado por jogar futebol. Aleluia. Desde pequeno eu sempre quis, meu pai sempre me incentivou muito. E passou, eu jogava algumas escolinhas e tudo mais. E eu recebi uma oportunidade um dia. Recebi oportunidades aqui também, mas um dia eu recebi uma oportunidade de ir para fora daqui. Morar em Blumenau. Eu recebi uma oportunidade de ir para Blumenau, morar lá e jogar lá. E eu me senti o cara. E eu fui. Gente, interage comigo. Eu fui para lá, morei lá e eu estava vivendo um sonho. Estando lá, jogando no juvenil, eu já estava vivendo um sonho. Joguei com pessoas hoje que estão jogando profissional, tem um time grande que eu conheço. E teve um dia, já essa história eu acho que eu nunca contei para nós. Teve um dia que eu saí na rua para correr, já final de temporada, a gente ia pegar férias para vir embora, e eu saí na rua para correr. E tinha algo dentro do meu coração que me inquietava. E a gente sempre foi da igreja. Nossos pais sempre levaram a gente na missa. Aquela missa de Natal, passa para levar. Nossos pais sempre levavam, mas eu nunca senti algo totalmente diferente, poderoso da presença de Deus. Nunca tinha sentido isso. Eu sentia, só sabia que havia um Deus e uma força maior. Um dia eu saí para correr lá nas ruas de Blumenau, e aí de repente começou a me ver uma vontade de chorar, porque eu tinha um fogo cerrado no meu peito, que não me dá descanso, e que eu não tinha descanso. E eu, Senhor, eu tenho tudo, eu estou aqui, meus pais estão lá, eu amo meus pais, eu estou aqui em Blumenau, vivendo meu sonho, jogando no clube, jogando campeonato. Pô, os caras pagam pra gente estar aqui, eu tenho um sonho, eu sei que eu vou ser jogador. Então o que me faz chorar? Na época ela tinha uma namoradinha lá também, então eu passei na frente de uma igreja, nem sei que igreja que era. Eles estavam lá rezando, e eu parei na frente daquela igreja, estava correndo, aí eu parei, e eu falei uma das coisas que eu falo que foi a maior besteira santa que eu já disse na minha vida. Eu parei e falei, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Porque no futebol, quem joga futebol sabe que no momento do futebol todo mundo se abraça e Pai nosso que está no céu, santifica, né? É assim. E ali é Deus para nós. Eu não sabia nem perto do que eu estava para sentir. Passei na frente dessa igreja e falei, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, a minha história para Ti, tudo para Ti. Eu entrego a minha vida, a minha história. Passou um tempo, eu saí do Metropolitano, não consegui voltar mais. E uma dúvida vem no meu coração. Que Deus é esse? Que eu entreguei a minha vida, Ele tirou o meu sonho. Eu fui fazer um teste uma vez em Bituba, estava jogando muito bem. Eu lembro quando eu dei um drible num zagueiro, ele era muito alto, meu pai estava vendo o jogo. E eu caí na grama e meu joelho torceu. E ali começou um declínio na minha vida impressionante. Passou um tempo, eu recebi uma oportunidade maravilhosa de ir para um time chamado Andraus, lá em Curitiba, joga a Copa São Paulo, time de empresários. E lá eu torci o outro joelho.
Eu lembro que eu chorava naquele vestiário para ninguém me ver. E eu lembro que eu falei assim, eu tinha vergonha de trabalhar. Eu falei, eu não quero trabalhar, eu quero ser jogador, porque eu nasci para ser isso. E eu falei que Deus é esse. Que eu lembrava que eu tinha entregado minha vida para Deus. De uma maneira muito estranha, mas eu tinha entregado. Voltei de lá, nunca esqueço, de madrugada, eu desci do ônibus, fui reprovado. O sentimento era esse sentimento: não investem mais em você, você não serve mais. Minha mãe estava deitada na cama, eu fui até na cama dos meus pais e deitei no colo da minha mãe e chorei. Chorei no colo da minha mãe, porque o meu sonho tinha acabado. E eu dizia que Deus é esse. Passou-se um tempo, e aí vem outros testemunhos, mas eu não quero entrar tanto a fundo. Mas um dia eu encontrei, como eu já falei, o JC, Jesus Cristo. E aí eu entendi, ele me completou, e eu entendi aquele vazio. Eu poderia ter sido jogador hoje, como os meus colegas que moravam comigo, hoje são. A gente acompanha na televisão, a gente sabe os nomes deles. Eu poderia ser, mas não fui. Deus já me curou disso. Eu estou chorando porque eu estou relembrando, mas o Senhor já me curou. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, como Pedro teve, aconteceu em mim uma mudança de realidade. A minha vida, e eu comecei a entender que um dia Jesus me escolheu, e isso não justifica eu não ter vivido meu sonho, não justifica isso, justifica que Ele tem um amor muito grande por mim, que quando ninguém mais apostava em mim, Ele apostava. Aquele que ninguém mais dá valor, Ele dá valor. Ele transformou meu coração, porque se você conhecesse o Jonathan daquela época, talvez você não gostaria muito de mim. Para você ter noção, como eu falei, tinha vergonha de trabalhar. Eu ia ser jogador, eu era o cara. Nunca tinha me machucado na vida. Mas houve em mim uma mudança de realidade. Eu não estou empregando tudo isso a Deus, não. Mas eu estou dizendo que mais tarde eu vim a entender. Mas eu só consegui entregar para Deus quando eu consegui atracar minhas barcas na terra. Quando eu decidi deixar meu passado para trás, para viver uma nova história com Deus. Sabe o que eu quero deixar de mensagem nesse vídeo e nessa pregação para você? É que Deus tem uma nova realidade para você. Eu quero que fique no teu coração que Deus tem uma nova realidade para você. E quando eu faço um vídeo, ou quando eu saio para pregar num lugar e eu vejo alguém dar um testemunho para mim, isso é maravilhoso, porque algo na minha vida mudou de tamanha magnitude, que transformou a minha história de uma maneira que hoje eu posso ajudar a transformar outras histórias. Sabe o que eu quero falar para você, para encerrar? Faça uma besteira santa igual eu fiz. Entregue a vida para Jesus. Diga, é teu. E não volte mais, porque se você ler o Evangelho, você vai ver que lá na frente, quando Jesus morreu na cruz, Pedro voltou para onde? Pescar. Então, afunde as suas barcas, deixe para trás o passado e viva essa mudança de realidade. Deixa eu dizer algo para você. Há um mundo lá fora precisando de amor. A sua casa precisa de amor. Antes de eu pregar para você, eu tenho que pregar para minha esposa, pregar para meu filho, eu preciso pregar para o meu ministério. Precisa haver uma mudança. Eu preciso pregar para meu pai, para minha mãe. Eu preciso mostrar ser uma pessoa de Deus. Às vezes não mostro, porque nós somos Pedro. Eu vejo Pedro. Mas o que eu quero dizer para você
é que quando ninguém mais aposta, ele aposta. Ele aposta. Aleluia.